É um prazer estar aqui com vocês e eu me chamo Ju Sayum, sou especialista em gestão de imagem e marca pessoal. Eu trabalho com o público feminino, esse é o meu foco, já há 10 anos. Venho aí de uma anterior a uma primeira carreira no mundo corporativo em áreas-chave de negócio como marketing, recursos humanos e trade marketing. Enfim, é um prazer estar aqui para dividir com vocês sobre esse tema que eu amo, amo de paixão, falar sobre propósito. Eu trouxe aí essa questão para eu compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e passar para vocês sobre a importância do propósito para sua marca pessoal e também para sua carreira. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que é importante a gente falar aqui um pouco sobre o cenário que a gente está passando, que tem a ver com o nosso século, século XXI. Então a gente vem de questões que dizem respeito ao aquecimento global e também outras questões políticas, sociais, lideranças também globais, onde a gente definitivamente, em grande parte delas, a gente não se inspira. Um mundo totalmente acelerado, eu falaria que é um mundo frenético, onde quando a gente percebe, a gente já levanta e depois já é praticamente hora de dormir. E junto com isso também a comoditização de produtos e serviços. E eu acho que isso veio muito em linha até com essa sensibilidade de tudo isso, ficou mais acirrada ainda com a pandemia agora que a gente está passando, com o Covid-19, onde a gente sente na pele e começou a perceber essa disputa acirrada de mercado, e aí em diversos segmentos de negócio, onde a concorrência é altíssima, onde a gente tem essa comoditização, e é claro, a gente tem produtos e serviços totalmente inovadores, diferenciados, mas o que eu quero dizer aqui é que o consumidor, nós enquanto clientes, né, consumidor na ponta final, a gente vem sentindo a importância de diferentes mercados trazerem também outros tipos de negócios com mais significado. Então, nós seres humanos estamos cada vez mais sedentos, eu diria, por significado, ou seja, por ter um papel mais relevante, por ter uma postura diferenciada dentro da nossa sociedade em si. Tá? E aí isso tem um contexto muito interessante que traz à tona a questão do questionamento que eu acredito que muitos de nós aqui, isso falando ao redor do mundo, desse questionamento do porquê que a gente está aqui, o que a gente vem fazendo, que tem a ver a relação direta que eu estava dizendo com o significado. Então, acho que isso ficou uma questão muito latente, pessoas se perguntando isso em relação à carreira, em relação a relacionamentos, enfim, a outros tipos de relações, onde o ser humano começou a realmente a parar para pensar, devido a toda essa questão aí que eu estava dizendo do mundo frenético, de todas essas interferências e fatores que a gente vem passando aí, que nos influenciam globalmente, e que a gente sentiu e que a gente definitivamente quer mudar tudo isso, quer gerar uma transformação ao longo aí de tudo que a gente está passando. Então, o propósito, esse questionamento, esse questionamento que tem a ver com o porquê que eu estou aqui, qual o sentido da vida, o porquê faço o que eu faço, para onde eu vou, mas por que será que eu tenho que fazer X e não Y? Isso vem desde a época de Aristóteles, e aí a gente está falando de mais de 2.300 anos,
Aristóteles chamou isso de quididade, que tem a ver com a questão da essência do ser humano, da natureza humana, desse questionamento, e também de Nietzsche, né, o filósofo que ele traz essa questão ele chama do porquê. E não só ele, mas também o Walt Disney, dentro da história dele, do negócio que ele proporcionou para a gente, vamos falar assim, com essa marca grandiosa dele e também do negócio que ele lançou, enfim, chamando de mágica, que tem a ver com sonhos, desperta os sonhos, influencia não só crianças, mas adultos também. Então, quando a gente fala de propósito, o que diz respeito ao propósito, né? Propósito é a razão pela qual a gente faz o que faz. Então, é aquilo que a gente que direciona, sabe? É o drive mesmo que a gente tem para fazer acontecer, para a gente sair da cama, trabalhar e seja o que for, a gente está, mesmo com os perrengues, a gente está ali com aquela energia e sedentos até por evoluir, por melhorar. Então é sempre, ele está relacionado a sempre ao que diz respeito ao nosso melhor. Então ele é diretamente ligado aos nossos talentos, porque diz respeito a características, a competências nossas que a gente desempenha muito bem naturalmente. Então, talvez você possa aí estar se questionando, mas tem a ver com aquilo que você faz muito bem naturalmente. É claro, contribuindo sempre para alguém. Então, não é algo isolado, certo? O propósito não tem a ver com algo só para você, mas sim com impacto para pessoas, para a sociedade. Então é onde está verdadeiramente a sua satisfação e aonde se encontra é uma matéria-prima muito grandiosa para desenvolver, por exemplo, o que você vai oferecer no seu mercado, o que você pode disponibilizar aí em termos de portfólio de produtos e serviços. Então tem a ver com essa energia realmente que te move, grandiosa, e que não deixa fazer a peteca cair, sabe? Eu não sei se vocês já sentiram em alguma situação onde vocês, nessa questão que eu comentei de fazer algo muito bem, naturalmente, e que talvez parem para pensar o feedback que vocês já tiveram, que alguém já deva, porventura, ter falado: uau, mas como você faz isso muito bem, e talvez esteja aí um grande sinal desse seu propósito. Então, continuando, ele tem muita relação com esse encontro com a nossa paixão, porque eventualmente, se a gente está disponibilizando toda essa energia, se ali é onde a gente encontra grande parte dos nossos talentos, onde a gente pode obter mais chances de retorno positivo, não só, eu digo em termos dos resultados que a gente pode oferecer, é claro, porque a gente está desempenhando ali o nosso melhor, mas também em linha com aquilo que vai te realizar, ou seja, é um impacto positivo para o seu mercado, mas definitivamente também para você, para a sua satisfação, para a sua realização, não só profissional, mas também a sua realização pessoal, eu diria. Né? Então, ele está em linha aí com essa paixão que acende e faz com que a gente tenha esse brilho no olho, por exemplo, para trabalhar, para fazer acontecer e dar aí o nosso melhor. Agora, propósito, tem muita gente que confunde propósito. Propósito não é. Ele não é algo isolado, onde somente eu vou me favorecer, algo que vai beneficiar a mim
ou uma única pessoa naquilo que você vai atuar profissionalmente. E ele também não é dividido entre profissional e pessoal. Tem muita gente que me fala, ah, Ju, eu tenho um propósito pessoal e eu também tenho um propósito profissional. Não, você não é diferente nesse seu melhor, nessa sua grande energia que te move, nesse seu grande significado, que só pertence a você, você não tem como distinguir isso separando em papéis. Então, por exemplo, eu na minha família tenho um propósito, sigo de um jeito, e aí no meu trabalho ou com os meus amigos eu sigo de outro jeito. Não, porque isso não seria algo linear e não seria algo verdadeiro, vamos falar assim. Então, é algo que você desempenha naturalmente muito bem, mas em todos os papéis da sua vida. Outra dúvida que as pessoas acabam confundindo com propósito é achando que propósito é a missão. Missão é o que a gente faz, né? E eu não vou, aqui não cabe ao tema, mas missão, até muitas pessoas acreditam que só tem uma missão, e não, você pode ter mais que uma missão. Mas o ponto é que o propósito, ele é tão importante aí para também desenhar essa sua missão lá na frente, que, por exemplo, na metodologia que eu tenho, que eu desenvolvo com os meus clientes, com as minhas clientes, para chegar aí nessa missão. Então, não é missão. Agora, outra coisa também, tem gente que confunde muito também com a questão dos valores. Os valores é algo que é o nosso termômetro, naquilo que vai, onde a gente consegue sentir se o caminho que a gente tomou faz sentido ou não. Eu falo que ele é um termômetro. Então, o propósito, ele ajuda a também, num processo como esse, a entender quais são esses seus termômetros, vamos falar assim, tá? Então, continuando aqui. Então, quais são os benefícios da gente trabalhar com esse tal de propósito? Então, antes eu queria mostrar para vocês um gráfico, que esse gráfico ele mostra um pouquinho desses resultados altamente positivos, quando empresas, aqui é um dado de empresas, que se trabalham com propósito, onde apresentaram um ROI acima da média aqui, e acima de outros parâmetros de outras empresas. Então, quando a gente olha, a gente tem 3 barrinhas. A gente tem a barrinha azul, que são as empresas listadas na Bolsa Norte-Americana, que é a SP500, que chama. E também tem o Good to Great, que são empresas mais admiradas, do Jim Collins, que é um estudo dele, desse grande autor aí, e também em verde, que são que eles chamam as empresas mais amadas, que é o Firms of Endearment, que é até a fonte disso aqui que eu estou trazendo. Então, aqui já é justamente aquele retorno que vocês conseguem ver aí pela flechinha, que em 10 anos, olha o quanto distancia do ROI, né, se comparando com essas outras que eu falei. Então, olha aqui, ela chega, acho que é 1025%, enquanto, aí eu estou olhando para 10 anos, enquanto a do Jim Collins fica abaixo de 400, enquanto a das listadas na bolsa não chega a 200% de ROI. Então, aqui o que eu quero mostrar é o seguinte, isso é justamente, quando a gente fala em propósito, não é algo que vai assim, rápido, eu vou conseguir, e aqui a gente está falando sobre marcas pessoais, nós, enquanto nosso nome no nosso mercado, e aí aplicando a nossa carreira. A gente pensa que vai começar a trabalhar com algo, e aí tem lá o propósito, e que aí
e que é muito fácil, isso não é fácil, isso não é da noite para o dia. Então, trazer esse grande impacto, esse significado, esse propósito, né, essa razão de existir, em linha aí com a história de cada um, tem a ver muito também com uma construção de reputação, certo? Mas a gente tem que pensar que a gente tem que construir algo com longevidade, com uma sustentabilidade. Então, fazendo uma analogia aqui com essas grandes empresas que se tem, que eu trouxe um dado para vocês verem, que quando se trabalha com propósito tem sim altos resultados, quando a gente aplica isso para nós, enquanto profissionais, que temos que fazer a gestão, olhar para a nossa marca pessoal, é a mesma coisa. A gente também tem que conhecer, aplicar esse propósito, mas ter em mente que isso é um trabalho que vai ser construído, que vai ser desenvolvido e que tem que olhar com muita frequência, cuidar mesmo, igual a gente cuida de uma planta para ela não morrer, e que isso leva tempo, certo? Então é isso que aqui eu quero vir mostrar um pouquinho para vocês, que muita gente fala, eu não sei, mas será? A proposta é algo, é uma coisa mais romantizada. Não, eu quero que vocês entendam que isso já é algo que mesmo para o mundo corporativo, porque propósito não só as marcas pessoais, mas as empresas, as corporações, organizações também podem trabalhar e devem olhar para o propósito e aplicar esse propósito, e é algo que cada vez mais também as grandes empresas, enfim, médias empresas, pequenas empresas, não importa, mas devem exercer e trabalhar com o seu propósito. Qual que é eu chamaria desses benefícios, né, que quando a gente olha sabe do nosso propósito, conhece e aplica ele. Então, primeiro, você está gerando um alto valor para o seu mercado, né? Você consegue deixar mais claro, eu falo, a sua diferenciação. Então, como é que você entende qual é essa sua, vamos falar assim, esse grande diferencial, esses pontos fortes que você tem, mas qual que é a sua grande proposta de valor para fazer com que o seu público queira comprar você, queira ter você por perto, lembre de você em primeiro lugar, tá? E aí, ele também traz uma clareza nas possibilidades que a gente tem na nossa carreira. Então, o que a gente pode fazer? Que tem a ver com aquilo que eu comecei a falar um pouquinho sobre a missão, que aí que a gente fala sobre portfólio career. Então, enquanto profissionais, o que a gente pode disponibilizar aí para as pessoas no nosso mercado? O que a gente pode oferecer? É como se fosse um cardápio mesmo de produtos e serviços que está aí dentro em linha com com o valor da nossa marca pessoal. E eu diria também o foco, porque definitivamente quando você sabe qual o seu propósito, ou seja, para onde você está indo, porque o propósito ele traz isso, ele dá é como se fosse uma bússola para a gente, então a gente sabe que a gente deve seguir, por exemplo, eu costumo falar muito isso, que eu tenho que ir, por exemplo, de São Paulo ao Rio de Janeiro e não de São Paulo a Belo Horizonte, então isso está muito claro dentro dessa trajetória e desse percurso que a gente tem da nossa carreira, na gestão da nossa carreira. Então, um exemplo que acontece muito, por exemplo, um exemplo que eu tenho, que eu faço nas minhas consultorias, que acontece demais, são clientes querendo fazer um monte de cursos, querendo se aperfeiçoar, ter todas as qualificações possíveis, e muitas vezes não precisa ter muitas dessas qualificações, certo? Ou mesmo você está priorizando de forma equivocada para aquilo que também que a gente tem que pensar,
que existe o nosso tempo, que é escasso, a nossa energia também, que é escassa, e dinheiro também que é escasso. Então, quando a gente entende para onde a gente tem que ir e o porquê disso tudo, a gente tem mais foco. E como eu falei também, impacta diretamente na realização, porque move aquilo que a gente faz de melhor, dinamiza, eu falo, né? Gera um movimento, uma grande energia em cima dessa questão aí da nossa realização profissional e pessoal. O propósito, a gente consegue desenhar muito bem e sedimentar o nosso posicionamento. Então, quando a gente fala em marca pessoal, assim como marcas corporativas que também têm um posicionamento, a gente, enquanto carrega aqui o nosso nome, a gente tem que ter claro, por exemplo, qual que é a nossa razão de existir, qual que é o nosso significado, qual que é o nosso papel. Então, o posicionamento, quando se trabalha o propósito, ele fica muito mais claro para a gente e também para o nosso público, para o mercado onde a gente está inserida. Então, isso acaba possibilitando ter clareza daquilo que a gente tem, das nossas qualificações, mas eu falo também dos nossos atributos de marca, que tem a ver com a nossa persona. Então, quem que eu sou? O que que eu faço? E também para onde que eu posso ir, certo? Porque a partir do momento que ele é essa bússola, esse roteiro, eu falo, para nos apoiar, mas ele também nos fornece muita informação para ligar os pontos aí dentro desse posicionamento que a gente tem e que a gente tem que saber também para onde a gente está indo, para onde a gente vai. Aqui eu trouxe uma frase de Aristóteles justamente para contextualizar essa questão, de que ele fala o seguinte: conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Então, eu acredito muito nisso, que não só o propósito, mas existem outros elementos quando a gente faz a gestão, o desenvolvimento ou o reposicionamento de uma marca pessoal, tem que partir do princípio de um pensamento, eu falo, de um pensamento estratégico, que está diretamente ligado a esse autoconhecimento, a entender quem que eu sou, o que eu carrego aqui enquanto marca, que tem a ver aí com que é o meu nome, e que o Aristóteles falava já muito disso, e que é algo que eu comentei um pouquinho para vocês também no começo aqui da apresentação. Então não adianta, por exemplo, a gente conhecer nosso propósito, uau, descobri meu propósito, ou esclareci, mas eu não sei como que eu vou aplicar isso na minha carreira. Eu acabo não aplicando, vira só algo muito romântico, ou acaba virando um quadrinho, ou uma frase bonita aí para o seu celular, no seu bloco de anotações. Não adianta se você não aplica isso para gerar aí um alto valor, que é o que você quer se destacar, ser reconhecido e também se diferenciar e reforçar a sua reputação naquilo que você faz. E também eu falo que não adianta você conhecer o propósito e não torná-lo visível, que os dois estão diretamente ligados, certo? Então, tem que falar isso, tem que mostrar para o mundo, para o mercado onde a gente está inserido, e eu falo que aí a gente parte para uma outra ferramenta. Então, a partir do momento que eu olhei para o pensamento estratégico, que tem a ver com esse entendimento dos atributos da nossa marca pessoal, aquilo que diz respeito ao nosso DNA, que eu chamo, então é um olhar muito interno. Aí a gente vai partir agora para o planejamento estratégico. Então também para um olhar mercadológico, vamos falar assim, certo? Que é você colocar em prática suas habilidades analíticas, estratégicas e também de execução, para que você consiga
pontuar, ou seja, eu falo estar presente no lugar certo, com as pessoas certas, entregando o seu produto e serviço de alto valor. Então aqui eu tenho alguns canais, alguns elementos, vamos falar assim, desculpa, alguns elementos que me ajudam a direcionar esse planejamento estratégico. Então, como é que tem que ser esse produto ou serviço? O meu público, o que que ele precisa? Qual que é o comportamento desse público? Aonde que eu tenho que estar presente? Quais os canais, tanto online quanto offline? Como é que vai ser o preço de tudo isso? Como é que eu vou colocar a precificação em cima desse produto ou serviço, enfim, dessa minha marca naquilo que eu estou oferecendo? Como é que é a linguagem verbal de tudo isso? Por exemplo, linguagem verbal a gente pode entender qual é a narrativa que você vai usar. Como é que seu público quer que você fale? Muitas vezes tem algumas características, às vezes regionais, e você precisa saber muito bem sobre isso para que você crie essa conexão forte com ele. Até muitas vezes numa questão de conteúdo, que muita gente também acaba me perguntando e que aparece demais como dúvida, essa questão de conteúdo. Como é que eu vou fazer um conteúdo altamente valioso e que vá trazer essa relevância que eu descobri, que tem a ver com o meu propósito, enfim, com outras questões que envolvem a minha marca, mas para me diferenciar e para criar essa conexão, certo? Então, se atentar a essa linguagem, aí é a linguagem não só falada, mas escrita também. E aí, quando a gente fala na linguagem verbal, a gente tem que olhar também para a linguagem não verbal, que tem a ver com a comunicação não verbal, eu quero dizer aqui. Então, por exemplo, a linguagem visual mesmo da gente enquanto marca. Então, as roupas que você usa, será que são as roupas adequadas? Será que essas roupas ou mesmo acessórios estão passando as mensagens certas naquilo que a sua marca diz? Nos atributos, nas qualificações que só você tem? Será mesmo que uma estrutura de corte de cabelo ou uma barba para homem falando, será que tudo isso tá em linha? Tá transmitindo quem você é enquanto marca? Porque a gente tem que lembrar sempre que marca tem a ver com percepção do outro. E aí, como eu também trabalho com a questão de imagem e até imagem e estilo, tem gente que pode achar, mas isso não imagina, é futilidade, é a parte externa. E o que importa é o conteúdo, o que importa é o que está dentro. Sim, eu concordo, o que importa é o que está dentro. Mas pare e pensa, não é que é igual, tá? Mas eu quero que você imagine uma marca corporativa que você não sabe ainda, não usou, ainda não tem a recomendação de ninguém, mas está ali numa prateleira para escolher. E eu tenho certeza que você já passou por esse momento aí de compra e o seu olho vai para aquilo que é esteticamente bonito, algo harmonioso que te chamou, despertou mais atenção. Então, eu tenho certeza que você vai comprar algo que está em linha com essas questões e não algo que está com uma embalagem suja, com uma embalagem que não condiz com a entrega, com a função do produto em si. Então, o que eu quero dizer é que essa identidade visual nossa, essa embalagem que a gente carrega aqui, é muito importante. Aqui não é questão de moda, não é questão de ser fashion, não. Mas a questão é que será que você está apropriado? Será que você está transmitindo nessas suas escolhas aquilo que você definitivamente quer e precisa? Tá? Então, acho que isso é uma reflexão que eu acho importantíssima para vocês terem. E aí um dado, se porventura ainda você não acredita muito nisso, existe um dado de Princeton que fala, de um estudo de 2006, que fala que as pessoas reagem a gente, as primeiras impressões que a gente gera para outra pessoa são
causadas aí em milésimos de segundos. E isso vem em primeiro lugar pelo elemento do rosto, que é o elemento que está mais para cima e que eu falo que até é despido, certo? A gente não coloca roupa no rosto, mas existe aí, como eu falei, uma estrutura de corte, uma coloração, para homem uma barba, enfim, tá? A sobrancelha. Então, tudo isso, vocês estão vendo como é muito rápido, milésimos de segundos, para que o outro já crie impressões a seu respeito. Ah, será que essa pessoa é de confiança ou não? Será que essa pessoa dá para eu firmar uma parceria ou não? Será que eu chamo ela para trabalhar comigo ou não? Então, existe tudo isso, esses elementos aí da linguagem, que eu acho muito válido vocês pensarem não só na linguagem verbal, tá? E aí, quando entra na linguagem não verbal, acho que só para fechar, existe também não só o ponto da vestimenta, do rosto, do estilo, mas existe também a questão da postura, de gesto, tudo que é não falado, tá? A própria também fala, a nossa entonação, ela diz muito sobre a gente. Então, continuando aqui, eu falo que dentro desse planejamento que foi traçado. Então, primeiro a gente está olhando para a gente, que parte de um pensamento estratégico. Depois a gente vai aplicar, vai direcionar para um planejamento estratégico, trabalhando nessas bolinhas aí que eu mostrei um pouco, que tem a ver com, que diz respeito ao posicionamento, que que está em linha com estar no lugar certo, com as pessoas certas, levando em consideração esses elementos que eu falei aí nas bolinhas anteriormente. Mas para quê, gente? Para chamar a atenção. Então, a gente tem que despertar essa atenção. Se a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, na linguagem certa, no local também certo, sabe? Com o público certo, criando essa conexão com esse público que precisa daquilo, a gente está oferecendo aquilo que realmente eles precisam, fica mais fácil, é isso que eu quero dizer, para chamar, despertar a atenção. E aí, óbvio, lá para o final, converter. O que é essa conversão? É fazer com que que as pessoas comprem o nosso produto, serviço, chamem a gente para trabalhar para uma determinada empresa ou para fazer um job, um trabalho específico, que aqui eu estou falando em qualquer tipo de profissional, seja uma empreendedora, um empreendedor, seja um profissional liberal ou não, autônomo, certo? Aqui são todos os tipos de profissionais. A gente precisa ter essa conversão dos outros, né? O mercado precisa comprar a gente. Afinal de contas, a gente não quer ficar na prateleira empacado e não tendo esse alto valor percebido também pelo mercado no qual a gente está inserido. E aí é converter, só para a gente, acho que reforçar aqui, que o propósito ele traz muito isso, e em linha com esse posicionamento, que ele vai ajudar a gente a sedimentar no nosso ramo de atuação, no nosso mercado, é claro, convertendo com significado, com relevância, reforçando, valorizando ainda mais os nossos pontos de autenticidade, eu digo, que é aquilo que é verdadeiro, tá? Então, que é aquilo que é só nosso. Então, o propósito, ele ajuda muito a gente a reverberar tudo isso, essa autenticidade, deixar isso para fora, certo? E é isso que as pessoas querem essa conexão mais humana, não querem uma coisa fria. As pessoas, nós, enquanto seres humanos, que é aquilo que a gente falou, que eu falei no comecinho, a gente precisa disso. Então, para que a gente deixe realmente uma marca pessoal com alto valor, eu costumo falar que é com alto e amplo valor, certo? Porque a gente tem uma amplitude de possibilidades que a gente pode oferecer e ajudar as pessoas, ajudar o nosso mercado, que cabe a gente entender aí nesse pensamento e nesse planejamento também estratégico da nossa marca pessoal e também
aplicando aí para nossa carreira, é claro. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, espero que eu tenha ajudado um pouco nessa questão do que é o propósito, na importância que ele tem aí para a nossa marca em si, enquanto profissionais, e também para a longevidade, para a gestão da nossa carreira. Então tem aí os meus contatos, fiquem muito à vontade também para me acessar aí nesses meus canais, e foi um prazer ter vocês aqui comigo. Um abraço e até breve.